Sabe aquela história de que uma taça de vinho tinto por dia faz bem para o coração? Pois é, muita gente já ouviu isso, né? Mas será que a ciência confirma essa ideia? A gente vai mergulhar na mais recente declaração da American Heart Association para desvendar a verdade surpreendente sobre o álcool e a saúde do nosso coração. Olha, para a gente entender essa história direito, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essa mensagem é tão confusa. Depois, o que é de fato um drink. Aí a gente entra no ponto principal, como a dose muda tudo. Vamos dar uma olhada nos impactos no coração e, no final, chegamos a um veredito. Então, vamos começar pelo começo, né, que é justamente essa confusão toda. De um lado, a gente ouve que um pouquinho de álcool pode até fazer bem. Do outro, um monte de alerta sobre os perigos. É essa contradição que a gente precisa entender melhor. E aí vem a pergunta que não quer calar, a pergunta de US$ 1 milhão. Aquela famosa taça de vinho, todo dia, ela é mesmo amiga do coração ou não? É exatamente isso que a gente vai investigar, olhando o que a ciência de ponta tem a dizer. E olha só, essa confusão não é coisa da nossa cabeça, não. A própria American Heart Association admite o problema. Eles dizem, com todas as letras, que décadas de pesquisa levaram a recomendações inconsistentes e mensagens confusas sobre o uso de álcool. Ou seja, a incerteza é real. Mas agora vamos para os fatos que ajudam a esclarecer isso. Ok, mas antes de sair falando dos efeitos, a gente precisa alinhar uma coisa super importante. Afinal de contas, o que a ciência considera como um drink? Porque a definição é bem mais precisa do que a gente imagina. Então vamos lá, um drink padrão nos Estados Unidos tem 14 gramas de álcool puro. Tá, 14 gramas pode parecer meio abstrato, né? Mas para ficar fácil de visualizar, é mais ou menos a quantidade de álcool que tem numa latinha de cerveja, numa taça de vinho ou numa dose de destilado. O volume do líquido muda, mas a carga de álcool para o corpo é a mesma. Outro termo fundamental é o tal do binge drinking. Basicamente, é beber muito em pouco tempo. Um padrão que faz o nível de álcool no sangue subir bem rápido. Em geral, para mulheres, isso acontece com umas 4 doses em 2 horas. Para os homens, umas 5 doses no mesmo período. Certo. Então, como a gente organiza isso? Olha só, o consumo moderado é aquele limite de até 1 dose por dia para mulheres e até 2 para os homens. Já o consumo pesado é quando acontece o binge drinking 5 ou mais vezes no mês. E o perigoso? Bem, aí já é qualquer padrão que acende um alerta de que pode dar problema lá na frente. Beleza, agora que já definimos os termos, vamos direto para o coração da coisa, para a principal conclusão de toda essa declaração científica. E aqui a mensagem fica bem clara. O ponto central é este. A evidência forte é clara. Consumir álcool em grande quantidade faz mal para a saúde do coração. Ponto. Não tem talvez, não tem mais. Sobre os perigos do excesso, a ciência não tem dúvida nenhuma. E é aqui que a diferença fica gigante. De um lado, quando a gente fala de consumo baixo ou moderado, a coisa fica meio cinzenta. Os efeitos são incertos. Tem estudo que até aponta um possível benefício, mas nada cravado na pedra. Agora, do outro lado, para o consumo pesado ou binge drinking, aí não tem discussão. A associação é sempre com resultados ruins para a saúde cardiovascular. A certeza que a ciência tem sobre o mal que o excesso faz é muito maior do que qualquer incerteza sobre um suposto bem da moderação. Tá bom, mas como isso funciona na prática? A gente vai fazer agora um tour pelo sistema cardiovascular para ver, tintim por tintim, como o álcool age em cada parte, com base no resumo da American Heart Association. A associação criou um resumo bem visual das evidências. A gente vai usar esse mapa para navegar pelo impacto do álcool em várias condições do coração, uma por uma, para ter o quadro completo. Vamos começar com a pressão arterial. O que acontece com ela? A ligação é direta. O consumo de 3 ou mais drinks por dia aumenta a pressão arterial. Isso os estudos mostram claramente. Certo. E a doença arterial coronariana, aquela que afeta as artérias do coração. Aqui a história fica um pouco mais nebulosa. Beber muito ou fazer binging aumenta o risco, sem dúvida. Mas e beber só 1 ou 2 drinks por dia? Aí os resultados são mistos. A ciência ainda não bateu um martelo. Passando para o risco de AVC, o derrame, a mensagem volta a ser bem direta. Beber mais de 2 doses por dia aumenta, sim, o risco de ter um AVC, de todos os tipos. A relação é bem clara. Quanto maior o consumo, maior o risco. Agora, uma arritmia muito comum, a fibrilação atrial. Aqui, a tolerância do corpo parece ser ainda menor. Os dados mostram que consumir mais de um drink por dia já está associado a um risco maior.
É quase uma linha reta. Bebeu mais, o risco subiu. Por último, vamos falar da insuficiência cardíaca. E a história se repete. Mais de 2 drinks por dia levam o risco. E tem mais, o consumo excessivo por muito tempo pode causar um dano direto no músculo do coração, uma doença bem séria chamada cardiomiopatia alcoólica. Ok, depois de ver tudo isso, o que a gente leva para casa? Vamos traduzir esses dados em mensagens práticas que dá para a gente levar para a vida. A própria AH resume os pontos-chave. Para quem já tem pressão alta, até beber com moderação pode complicar as coisas. O consumo pesado é um gatilho claro para o AVC. Não beber parece ser a melhor estratégia para evitar a fibrilação atrial. E um dado alarmante: para quem já tem algum problema no coração, mesmo um consumo baixo de 5 drinks por semana já pode acelerar a doença. E para fechar com uma mensagem bem forte, para não ter dúvida nenhuma, o relatório cita a Organização Mundial da Saúde, que é categórica. Não existe um nível seguro de consumo de álcool que não afete a saúde. É uma frase de impacto que não deixa muito espaço para interpretação, né? E isso tudo nos traz a reflexão final. A própria American Heart Association diz que, com as evidências que temos hoje, ainda não dá para saber se o álcool se encaixa num estilo de vida realmente saudável. Então a pergunta que fica no ar é essa: depois de ver tudo isso, o álcool combina com um projeto de vida saudável? A ciência apresentou os fatos, a reflexão agora é com cada